Donald Trump resolveu comprar briga com a África do Sul dessa vez. O que está por trás dessa briga? Elon Musk se envolveu? Do que a gente está falando? O que pode acontecer? Vou tratar desse assunto no vídeo de hoje, pessoal. Então já verifica aqui a inscrição no canal. Muita gente acaba falando que acaba sendo desinscrito do canal. Já estamos batendo 206 mil inscritos. Vamos ajudar aí, vamos bater 300 mil. Não falta muita coisa, falta só 94, né? Já chegamos até aqui. E alguns recados aqui para vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui na minha casa. Aqui eu já tô dando conta de ter um estúdio aqui para conseguir gravar meus vídeos aqui de casa, tal, com microfone, tudo certinho. Também fazer lives aqui de casa. Então aguardem aí novidades aqui no canal e a gente vai falar muito de geopolítica, de política internacional, como eu disse nos últimos vídeos. E eu peço para que vocês também vejam aí os meus vídeos sobre Israel, tá? Ainda tem mais alguns para sair no canal, mostrando muitas coisas do que eu vivi e aprendi lá, falando com comandantes do exército, falando com o presidente do parlamento, visitando os lugares afetados pelos ataques terroristas. Enfim, tô até aqui com o meu colar Bring Them Home Now, esse colar que só será retirado quando todos os reféns forem entregues. São mais de 70 reféns que estão estão sequestrados pelo grupo terrorista do Hamas, e ainda tem gente aqui no Brasil que passa pano. Bom, vamos ao vídeo, pessoal. Donald Trump agora resolveu falar sobre a África do Sul. Por quê? O que está ocorrendo lá? Bom, para começar, vocês devem saber que um dos seus principais conselheiros é Elon Musk. Elon Musk, que é sul-africano, né? O bilionário, o homem mais rico do mundo, que é agora também parte do governo Trump. Ele que está ali gerindo o DOGE, né, que seria um órgão que corta a burocracia, que corta gastos, e já está fazendo uma reviravolta tremenda nos Estados Unidos. Esse vai ser um assunto para um próximo vídeo, onde eu vou falar tudo que o DOGE do Elon Musk e ali do Vivek Ramaswamy, né, que depois estruturou o DOGE junto com o Elon Musk e agora provavelmente deve disputar uma vaga no Senado, tudo que eles vão fazer. Mas enfim, o Elon Musk entrou nessa questão, né, uma vez que trata-se do país onde ele nasceu, que é o seguinte: a África do Sul aprovou uma lei onde o Estado pode expropriar terras de algumas pessoas. Por quê? Qual é a lógica deles? Eles dizem o seguinte: olha, nós vivemos em um país que passou, né, pelo terrível apartheid e tudo mais, e hoje 3/4 das terras agrícolas aqui na África do Sul, elas são dominadas por brancos, né? E os brancos são apenas 8% da população, tem uma população mais de 80% negra, e essa população só tem 25% dessas terras agrícolas, por mais que tenha alguns estudos que comprovam que a população negra tem das terras produtivas quase 50%. Mas enfim, essa é a grande discussão de que o apartheid teria gerado esses problemas que até hoje não teriam sido solucionados, e aí a brilhante ideia do presidente Cyril Ramaphosa é basicamente criar uma lei que o Estado possa desapropriar essas terras e basicamente fazer uma reforma agrária na marra, acabando com o direito de propriedade na África do Sul. Isso, obviamente, é absurdo, e há muitos grupos radicais, eu vou mostrar para vocês aqui, que estão à frente desse assunto. O Elon Musk resolveu falar sobre isso, e sendo ele o principal conselheiro do Trump, obviamente isso chegou aos ouvidos de Donald J. Trump, que disse exatamente o seguinte, que eu vou mostrar para vocês. O Donald Trump se pronunciou sobre esse assunto, e ele chegou a dar uma declaração, né? A declaração dele não foi por escrita, ele fez essa declaração por vídeo, né? Numa entrevista, e ele disse o seguinte, ó, tá aqui o tweet do Trump, beleza? Para quem conseguir ver aí. Ele disse: a África do Sul está confiscando terras e está tratando muito mal algumas classes de pessoas, muito mal. Essa é uma situação que a imprensa radical de esquerda não quer que seja mencionada, né? Muitos direitos humanos estão sendo violados, no mínimo, e isso, enfim, dá para todo mundo verificar que isso está ocorrendo. Os Estados Unidos não concordam com isso e nós vamos agir. Aliás, anuncio que nós estaremos cortando qualquer financiamento à África do Sul até que uma investigação completa sobre essa situação aconteça. Pois bem, o Elon Musk disse isso, e
O presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, respondeu aqui neste tweet muito longo que eu vou falar as principais partes para vocês. Ele basicamente disse que, olha que curioso essa frase, a lei de expropriação adotada recentemente não é um instrumento de confisco, mas um processo legal constitucionalmente obrigatório que garante o acesso público a terras de forma justa e equitativa, conforme orientado pela Constituição, né? Sempre a Constituição que é absolutamente jogada no lixo quando precisa, quando é válido para o argumento, eles utilizam, né? A África do Sul, assim como outros países, sempre teve leis de desapropriação, querendo comparar uma lei que basicamente você tem o direito de tirar a terra de uma pessoa pela cor da pele dela, né? Se ela for branca, comparar isso com qualquer tipo de desocupação de terra, por exemplo, de uma pessoa que abandona um edifício, e aquele edifício causa riscos à segurança, ou qualquer coisa do tipo, que existe em qualquer país. Praticamente todos, né? Aliás, em todos. E aí ele disse que está ansioso para se envolver com a administração do Trump, para que eles saibam sobre a nossa política de reforma agrária e questões de interesse bilateral. Os Estados Unidos são um parceiro estratégico, blá, 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 blá. E aí ele disse ainda, respondendo Trump, né, sobre esse possível corte de financiamento, que o dinheiro que a África do Sul recebeu seria responsável por 17% do programa de HIV e AIDS da África do Sul, e não há nenhum outro financiamento que seja recebido pela África do Sul para os Estados Unidos. Ele está basicamente dizendo, esse dinheiro que você está mandando aí não é para nada, serviu só para menos de 1/5 do nosso programa contra HIV e AIDS. A gente está falando de um recurso aí de 440 milhões de dólares em 2023, sendo 315 destinados a essa campanha de HIV. Enfim, já é um recurso que vai ser cortado ali pelo DOGE do Elon Musk, principalmente após essa declaração do presidente da África do Sul. As relações bilaterais já estavam tensas, né, com relação à África do Sul. Por quê? A África do Sul, ela, vamos dizer que está se metendo em algumas confusões. Primeiro fez uma declaração sobre Israel, que o presidente da África do Sul fez uma declaração que gerou muitas críticas, né, dizendo que Israel está fazendo um genocídio, aquele papinho ridículo de sempre dos defensores do terrorismo. A África do Sul está com um problema ali perto, que é a questão da Ruanda e do Congo. O Congo, enfim, um estado absolutamente falido, né? Então um estado está em constante guerra, um estado onde há vácuo de poder, um estado fragmentado. Esse estado fragmentado agora está em conflito com a Ruanda, com um grupo guerrilheiro ali do M23, enfim, trazendo vários problemas ali para a região. A Ruanda ameaçando, perdão, a República do Congo ameaçando a África do Sul, dizendo que a África do Sul não tem que se envolver. A África do Sul respondendo, dizendo que o Congo matou soldados que estavam ali numa missão de paz, que eram sul-africanos. Então já colocando ali uma possibilidade da África do Sul se envolver nesse conflito. Então, além disso, tem a questão de Israel, tem a aproximação com a China e Rússia cada vez maior, né? E, enfim, agora isso. E como se não bastasse, a África do Sul, meus caros amigos, faz parte do BRICS. Exatamente, é o S ali que foi incluído até depois, né, da criação do BRICS. O Donald Trump vem dando declarações totalmente contra o BRICS, dizendo desde o começo que aquela ideia que foi vocalizada pelo Lula, né, de deixar de usar dólar, de se ter uma nova moeda entre esses países e tudo mais, o Trump já foi para cima dessa ideia, dizendo que ele ia taxar em 100% todos os países do BRICS. Então, ele já começa esse confronto, não é só pelo desrespeito à propriedade privada, justamente porque o Donald Trump ele tem uma postura um pouco mais isolacionista, né, isso desde o seu primeiro governo, de não querer se envolver em questões internas de outros países, né? Então, isso tem a ver com essa política comercial que ele está fazendo com os países do BRICS, e a África do Sul não é o primeiro deles, né? O Brasil já foi ameaçado, né, de aumentar suas tarifas. Aliás, hoje a pergunta não é se isso vai acontecer, mas quando vai acontecer. Já é algo que já está pré-datado a acontecer. O mesmo serve para a Índia, onde já rolou grandes ameaças. No caso do Brasil, o Trump diz que o Brasil é um dos países que taxam muito os Estados Unidos, e ele vê isso como uma fórmula dele diminuir ou dele gerar mais equidade na balança comercial, onde eu acho que os Estados Unidos ali tem um déficit muito grande, segundo a avaliação do Donald Trump. Lembrando também que ele já comprou
brigas com a China, né? Já aumentou as tarifas para a China ali em 10%, a China aumentou de 10% a 15% em alguns itens norte-americanos. Os Estados Unidos, o Trump já anunciou que taxará o México e o Canadá que ele também está vendo uma guerra ali, dizendo que vai ser um novo estado, o 51º estado americano e tudo mais, mas anunciou a taxação de 25% para esses países e agora ele entrou em um consenso com o México, com a presidente Nizenbaum, que ela disse que colocará mais de 13 mil soldados na fronteira com os Estados Unidos para impedir que o narcotráfico atue naquela região, o tráfico de drogas e tudo mais. Então o Trump suspendeu por um mês essa taxação, enquanto ela realiza esse processo de segurança na fronteira, e vamos ver quais serão os próximos passos com relação a isso. E no Canadá também, essa taxação até o momento foi suspensa. Mas o que a gente está vendo é um avanço, né, dessa política do Donald Trump, essa política comercial, justamente por isso ele também se mete nesse assunto, né, que é, obviamente, um absoluto absurdo que está ocorrendo na África do Sul. Algumas outras pessoas levariam também um outro ponto, que é o seguinte: o Elon Musk esteve com o presidente Ramaphosa em setembro do ano passado. O Musk disse que foi uma reunião muito boa, que foi uma reunião muito proveitosa, e havia a especulação de que ele quisesse ali levar os produtos, os serviços, etc., da Starlink para lá. Porém, na África do Sul, existe uma lei, que é a lei do empoderamento econômico negro. Essa lei do empoderamento econômico negro, ela decidiu que o Elon Musk, caso ele quisesse atuar naquele país comercialmente, ele deveria obedecer essa legislação, e essa legislação ela diz o seguinte, que é obrigatório que haja uma participação de 30% por grupos historicamente desfavorecidos ou investidores negros. Ou seja, o investimento que ele ia fazer naquele país, ele tinha que dar 30%, uma espécie de uma cota para a tal lei do empoderamento econômico negro. Então, a gente vê um certo discurso radical, né, avançando nos Estados Unidos, e eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui de uma pessoa, de um parlamentar, né, da África do Sul, que leva esse tipo de discurso de que basicamente qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que colocar essa cota, você tem que fazer essa reparação. Isso leva a discursos muito mais radicais, como deste rapaz, que olha só, o Andile Ngichatama. Esse sujeito aqui, ele é membro da Assembleia Nacional da África do Sul, ele é famoso por esse discurso aqui. Vamos lá, vamos ver, tá em inglês, eu vou traduzir. Bom, para quem não entendeu, ele disse o seguinte: For every one black person will kill 5 white people. Ou seja, para cada pessoa negra, mataremos 5 pessoas brancas. We'll kill the children, we'll kill their woman. Nós mataremos as crianças, mataremos as suas mulheres. Esse é um sujeito que hoje está no parlamento da África do Sul e que acredita que ele vai resolver as chagas do apartheid com esse tipo de declaração, basicamente de racismo, né? E isso já foi altamente documentado e é falado hoje nos Estados Unidos, né, sobre o que aqui no Brasil alguns chamam de racismo reverso, né, que inclusive tem uma coluna de um pesquisador que escreveu isso na Folha, na época foi bastante criticado, sendo ele um cara de esquerda. E esse tipo de discurso ele não é visto com estranheza fora do Brasil, porque ele existe. Porque as coisas fora daqui existem as suas particularidades. A gente está vendo isso ocorrer na África do Sul, né? Um discurso que é, sim, supremacista e que é racista. Isso independe da cor da pele, né? E olha só, no Brasil, falar isso, pessoal, falar que existe racismo contra uma pessoa branca, vocês viram um vídeo aqui, né? De um parlamentar sendo racista com quem é branco, dizendo que ele tem que matar pessoas brancas, né? Aqui no Brasil, as coisas são diferentes. Vejam só essa notícia. Não há injúria racial contra pessoa branca.
decide o STJ, o nosso glorioso Superior Tribunal de Justiça, ali a nossa terceira instância. Olha só a decisão que foi tomada pelo ministro O.G. Fernandes, né? Ele disse, especificamente em face da injúria racial caracterizada pelo elemento de discriminação em exame, não se configura, no caso em apreço, sem prejuízo do exame de eventual ofensa. Pode ter sido uma ofensa, mas não, né, caso de racismo contra branco não existe. Ele conclui, não é possível acreditar que a população brasileira branca possa ser considerada como minoritária. Por conseguinte, não há como a situação narrada nos autos corresponder ao crime de injúria racial, desfecho da decisão, como se o racismo só ocorresse contra grupos minoritários, né? E aí no final ele rechaça ali, e deixa eu achar, tem mais uma parte, concedor de ofício para afastar qualquer interpretação que considere existente o crime de injúria racial quando se tratar de ofensa dirigida a uma pessoa de pele de cor branca, exclusivamente por essa condição, ficando anulados todos os atos praticados no feito originário. Ou seja, se aqui no Brasil alguém fizer um discurso igual ao do Andile Ngistama, né, esse membro do parlamento da África do Sul, isso não será levado em consideração. Se alguém aqui no Brasil fizer uma lei dizendo que você pode expropriar, que o Estado deve tomar as terras ou a propriedade de pessoas brancas ou de pessoas amarelas, por exemplo, né, isso não vai ser considerado racismo, graças a essa decisão do STJ, que às vezes a gente até esquece que existe STJ, mas ele sempre aparece com alguma decisão desse tipo. Então, por trás dessa briga do Trump com a África do Sul, né, não pensem que é só porque uma lei que fere a propriedade privada ou etc. que o Trump está agindo, né? Ele está agindo de maneira a fazer um sufocamento do bloco do BRICS, que botou as suas asinhas muito para fora, principalmente durante o governo Biden. Então era normal que o Trump reagisse dessa maneira. Essa é a briga que está rolando por enquanto. A gente se vê aqui nos próximos vídeos falando de temas importantes para a geopolítica e para a política internacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Verifiquem o like aqui no canal, verifiquem a inscrição e até a próxima.